Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, queremos Te bendizer, ó Pai, mais uma vez. Esse culto não é para nós, esse culto é para Ti, ó Deus, porque nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos aqui prestar um culto a Ti, ó Pai. Deus, como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, ó Pai, queremos estar preparados, queremos estar adornados, ó Deus, para aquele grande dia, Senhor, em que nós haveremos de nos encontrar contigo. Ó Deus, queremos estar preparados para sempre entrarmos na Tua presença e podermos falar contigo, podermos adorar o Senhor e saber que a adoração, ó Deus, que temos prestado, ela está sendo recebida pelo Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, ministra em nossos corações, abençoe a celebração da ceia nessa noite, Pai. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu até dei o título a essa mensagem, aproveitando o momento que hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Eu coloquei o título: por que Jesus veio? Por que Ele veio ao mundo? Sabe, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos visto que a verdade, o Evangelho, a mensagem de Cristo, ela tem sido um tanto quanto deturpada. Hoje nós até vemos que muitas pessoas, elas têm feito de Jesus não o Senhor, mas o servo. Jesus, ele está se tornando servo, e muitas vezes as pessoas, elas estão recebendo essa mensagem, elas estão achando que isto é uma verdade, mas na verdade não é. Quando eu digo um servo, eu quero dizer que, muito embora a palavra do Senhor diz que Ele veio para servir e não para ser servido, mas na verdade essa situação, essa questão do servir, Ele já cumpriu. Hoje Ele é Senhor. Sabe, o salmista Davi, ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Não é o meu pastor, mas é o Senhor. Sabe, nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Jesus aqui já deixa bem claro que Ele veio com um propósito, mas um propósito que abrange muitas áreas da nossa vida. Primeiramente, nós podemos dizer que Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E quando a gente lê esse versículo, nós podemos entender que a humanidade, ela estava perdida. Lá em Romanos 6, 23, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos, separados, foram da glória de Deus. Então, todos pecaram, não é alguns, mas todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E a gente sempre pega aquele versículo lá de Isaías capítulo 6, quando a palavra está dizendo, olha, quem enviarei, a quem há de ir por nós? E a gente ouve ali a palavra dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós cremos que ali era Jesus que estava falando aquilo, porque
diante do caos, diante da situação, diante das dificuldades, diante da separação, havia necessidade de que algo se fizesse, para que o homem pudesse retornar ao seu Senhor, né? Retornar a Deus. E aí nós vemos quando a palavra do Senhor diz, lá em João 3,16, o versículo que todo mundo conhece, até as criancinhas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz que, vindo a plenitude dos tempos, né, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele veio com um propósito de resgatar, com o propósito de salvar. E toda a humanidade estava separada da glória de Deus. Então, por mais que muitas pessoas não entendam, quando a gente compartilha a palavra com essas pessoas, há aquelas que muitas vezes dizem, não, mas eu já sou de Deus, né? Eu não preciso fazer uma aliança com Deus. Mas a Bíblia, ela ensina que nós temos que reconhecer. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, primeiramente, nós fomos chamados para pregar a palavra, pregar as boas novas. Quão formoso é os pés daqueles que anunciam coisas boas, né? Então, o evangelho, ele precisa ser pregado, o evangelho, ele precisa ser anunciado, porque Jesus, ele veio e as pessoas precisam conhecer a Jesus e o propósito pelo qual ele veio. Sabia que hoje no mundo a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus? Né? A Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus. A Coca-Cola está no mundo todo. Nos lugares aonde Jesus não chegou, a Coca-Cola já chegou. Por quê? Porque ainda a igreja, ela precisa se despertar, ela precisa acordar, para que verdadeiramente esse versículo ele se cumpra. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido, muita gente ainda está perdido, porque muita gente ainda já foram encontrados. Amém? Quantos foram encontrados por ele aqui? Diga amém. Glória a Deus. Quando é que a gente é encontrado? É quando eu me encontro com ele, né? É quando eu ouço a palavra, e eu entendo essa palavra, e eu abro o meu coração, e eu recebo essa palavra, crendo que verdadeiramente Jesus Cristo, ele veio ao mundo para me salvar, para me resgatar, para me libertar. Então, a mensagem, ela precisa ser pregada. Eu estava aqui, irmãos, olhando, não sei se vocês repararam quando os irmãos do batismo vieram aqui. Quantos homens tinham aqui no meio? 2 homens. E o resto, quando eu falo o resto, né? E os demais, as demais eram todas mulheres, né? Só 2 homens no meio de 11 mulheres. Irmãos, a igreja precisa despertar, até por esse lado, porque, eu não sei, ou tem muito pouco homem por aí, ou os homens vão tudo para o inferno, né? Quase tudo, porque
Você já pensou essa mulherada lá no céu, irmão? Que bagunça, ou quer dizer, né? É porque Deus é Deus, né? Ele sabe como controlar as coisas, porque você já pensou milhões de mulheres no mesmo lugar, né? Sei não, viu? Ainda bem que o céu é o céu. O céu é um lugar de perfeição, né? Mas é um caso que a gente precisa pensar, irmãos. Os homens estão muito parados e as mulheres estão trabalhando demais, ou como eu disse, não está tendo homem por aí, né? Porque é só 2 no meio de 11 mulheres. Mas eu quero declarar que no ano de 2026 nós vamos batizar muitos homens para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero declarar que os homens da Igreja Batista El Shaddai, eles vão entender o seu sacerdócio dentro da sua casa, o seu sacerdócio como homem de Deus, como o propósito, o projeto de Deus para a sua vida, declarando verdadeiramente que o Senhor é o seu Senhor e ele foi chamado para um propósito. Nós vamos resgatar muitos homens aí fora. E eu quero pedir que as mulheres nos ajudem. Não atrapalhe não, viu, irmãs? Não atrapalhe, ajude. Então, queridos, ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, esse é um dos primeiros propósitos, vamos dizer assim, mas uma das coisas também que a palavra do Senhor nos fala, se não me engano, 1 João capítulo 3, versículo 18, não tenho bem certeza, mas a Bíblia fala assim que o Senhor, que Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe essa palavra e reconhece a necessidade de fazer uma aliança com o Senhor, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, a gente vem com uma bagagem, a gente vem trazendo muitas coisas lá do mundo, e às vezes são coisas que eram brechas, eram portas que o inimigo muitas vezes vinha para destruir de fato, para entrar, porque esse é o propósito dele, matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus, porque quando a gente aceita Jesus, o nosso entendimento ele começa a ser aberto para entender as coisas espirituais também. E eu passo a entender que Jesus Cristo, quando ele me salva, eu também sou uma pessoa que sou alvo das suas bênçãos. E que por mais que o diabo tente contra a minha vida, ele não tem poder, porque o Senhor da minha vida, que é o Senhor Jesus, ele é aquele que veio para destruir as obras do diabo. Sabe? A Bíblia diz assim, olha, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando a gente lê isso, parece que é a igreja que tem que ficar na defensiva, né? Se cuidando ali, porque o diabo está pressionando, porque o diabo está querendo destruir. Não, irmãos, é o contrário. As portas do inferno, ela não vai prevalecer, porque existe uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que é instrumento de Deus, que é usada pelo Senhor para poder liberar a palavra de vitória, palavra de libertação. Então, nós vemos que no passado, quando se falava de porta da cidade, as portas das cidades, era ali que se reuniam os juízes, era ali que se reunia os prefeitos, não tinha uma sede da prefeitura, não tinha uma sede do fórum, não, era lá na porta da cidade. Ali estava o juiz, ali estava o prefeito, ali estavam as pessoas que permitia
a entrada ou não das pessoas dentro da cidade. Então todas as decisões eram tomadas na porta da cidade. Tanto que Jó, ele era um homem importante. E se você for ler lá em Gênesis, fala que Jó, ele ficava na porta da cidade. Ele era uma autoridade. Não sei se ele era o prefeito, se ele era o juiz, mas ele era uma autoridade ali. Então, queridos, nós podemos entender que o inferno, nas portas do inferno, o diabo às vezes está ali tramando, o diabo está ali traçando projetos, mas as portas do inferno, aquilo que é traçado, aquilo que é planejado lá no inferno contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida da igreja, não vai prevalecer, porque nós temos a marca da promessa, nós temos autoridade, nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles que verdadeiramente estamos aqui para trazer o céu para essa terra. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendermos, nós vamos ficar vivendo das migalhas que estão caindo da mesa do Senhor. Nós, como igreja, nós precisamos entender a autoridade que nós temos aqui nessa terra, porque Jesus Cristo, Ele se manifestou para desfazer, mas Ele morreu, Ele ressuscitou, e agora é com a gente. Fala com o irmão que está do seu lado, agora é com nós, irmãos. É comigo e com você. Sabe, você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade para repreender, para expulsar, para abençoar a sua casa, para fazer com que a sua casa seja de fato um lugar de bênção, um lugar abençoado, para fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada. Porque muitas vezes o fato de muitas pessoas estarem travadas, estarem ali patinando, não romper, muitas vezes é algo espiritual. Porque na verdade, vou falar aqui porque às vezes assim, a Sueli, ela me fala umas coisas que às vezes eu fico assim, pensando, ela fala, Feu, tudo é espiritual. Aí eu falo assim, mas nem tudo é espiritual, né? Às vezes a gente quer teimar com a mulher da gente, né? Aí eu tenho que falar que ela está aí, mas eu tenho que falar, na frente dela mesmo, porque reconhecer, ser humilde. Então, irmãos, e ela fala para mim, tudo é espiritual. Um dia eu participei de uma reunião, na terça-feira de manhã, com o pastor Valmir e uns pastores, e ele falando, olha, tudo é espiritual, tudo. E a gente tinha conversado, acho que um dia antes, sobre essa questão, e ela tinha me falado desse negócio. Aí quando ele falou, olha, tudo é espiritual, irmão, tudo, você não, é isso, é aquilo outro, tudo é espiritual. E eu falei, vixe, olha aí, a gente não quer ouvir a mulher, Deus usa o outro lá para confirmar o que ela está falando. E glória a Deus por essas mulheres de Deus, irmãos? Glória a Deus, que o Senhor nos dê humildade para ouvir, que o Senhor nos dê humildade para poder aprender com elas aquilo que às vezes a gente já sabe, mas muitas vezes a gente está resistindo em não querer saber, Mas irmãos, há uma música que diz que a minha casa é um pedaço do céu. Nós, cada um de nós, precisamos entender que Jesus, Ele veio para nos levantar. Eu tinha colocado vários pontos, mas hoje não vai dar para me falar. Jesus, Ele veio para nos levantar com autoridade, nos levantar com poder, nos levantar com unção, nos levantar com ousadia, porque
quando nós entendermos isso e nós nos revestirmos disso, irmãos, verdadeiramente as portas do inferno não vai prevalecer. Não vai. E isso é uma coisa tão séria que esses dias eu estava ali no Mundial. E aí, quando eu estava colocando as compras no carro, eu vi uma pessoa conhecida, e ela olhou para mim, eu cumprimentei, e ela me cumprimentou, e quando eu entrei no carro, que eu fui saindo, eu levantei a minha mão, porque eu conhecia a situação da pessoa. Eu levantei a minha mão e disse: Senhor, abençoa essa vida, liberta essa vida. Aí quando eu cheguei lá em casa, porque, irmãos, entenda uma coisa, não é porque a gente é pastor que às vezes a gente, não sofre os ataques. O fato de eu ter levantado a minha mão em direção àquela pessoa, abençoado, e ter repreendido algo que eu sabia que havia na vida dela que não era de Deus. Quando eu cheguei lá em casa, que eu coloquei as compras ali na mesa, por causa de um ventilador, houve uma confusão tão grande. Na hora, eu achei que era a Sueli que estava sendo usada, mas não era por Deus, estava sendo usada pelo outro, mas não pode um trem desse, só porque Aí depois, não sei se foi no mesmo dia, acho que foi à tarde, Deus falou comigo assim: sabe por que daquela confusão? Porque você afrontou o inimigo. Você afrontou. Porque tudo é espiritual. É guerra. Irmão, se você não sabe, se você um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está em guerra. Sabe? Existe um inimigo e ele não dorme. Ele não está brincando de ser inimigo, mas muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos em guerra. Prepara-te. Joel 3:9. Coloca aí para mim, meu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Próximo. Forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Então veja, irmãos, o que Deus estava falando para o seu povo? Deus estava dizendo para eles: olha, vocês estão em guerra. Forjem espadas, das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Nós precisamos andar armado. Mas como como o nosso inimigo não é sangue e carne, não é o homem, as nossas armas também não são carnais, elas são espirituais. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais e são poderosas para destruir sofisma, para destruir o engano, para destruir a mentira do diabo, quando ele diz que você não é nada, quando ele diz que você é um fraco, quando ele diz que você não pode, mas o Senhor está dizendo para você: diga ao fraco: eu sou forte.
Eu sou forte. Porque na verdade não sou eu, mas é Ele em mim. Sabe? A minha carne pode ser fraca, mas se Ele estiver em mim e eu estiver revestido dEle, uma palavra que sair da minha boca, Ele vai cair por terra em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, nós estávamos na reunião dos pastores e eu até havia dito, olha, em 2026, eu não estava querendo dar um tema para o próximo ano, porque às vezes a gente dá um tema e parece que a gente se perde no meio do ano, com relação àquele tema. A gente começa a falar acerca do tema e do propósito e parece que a gente se perde e vira para outros lados, né? Mas aí Deus havia colocado algo no meu coração. Aí eu falando para eles que mesmo às vezes eu não estava querendo dar um tema, mas que Deus havia ministrado algo no meu coração. E que o tema seria para o ano de 2026, o ano de avançar. Esse é o tema de 2026, o ano de avançar. Mas, irmãos, avançar, você não pode esperar só pelo pastor, você não pode esperar só pela igreja, você não pode esperar só pelo obreiro. Irmãos, para avançar, nós precisamos buscar, seja qual área for. Se você quer um emprego, passar num concurso, Deus ele pode te abençoar, mas Ele vai usar aquilo que você tem. Ele vai abençoar a sua vida, mas você precisa também se dedicar. Se você quer avançar na sua empresa, você precisa também estudar. Você quer avançar na sua vida financeira, você precisa estudar para aplicar as coisas de maneira correta. Então, o ano de avançar vai ser em todas as áreas, irmãos, mas muitas coisas vai depender de você, sabe? De você se dedicar, porque os céus, como diz a palavra, são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E quem é os filhos dos homens? Não são os crentes, são os crentes também, mas os filhos dos homens são todos os homens. Porque quem é que vai passar num concurso? É aquele que é crente? Ou é aquele que se preparou melhor? É o que se preparou melhor. Então, é por isso que Deus está falando, olha, forjar a espada das vossas relhas de arado. Você não pode ir para a guerra com o arado, não. Como que você vai guerrear com o arado? Você precisa de espada. Existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, irmãos. Precisa ser transformada. Tem pessoas aqui que estão insistindo na mesma coisa. E Deus está falando, já é hora de mudar. É hora de transformar. Porque se você quer avançar, você não vai ver coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Você não vai vencer o inimigo na guerra com arado, com uma podadeira. Não. Forjai espadas. Nós fomos chamados para a batalha. Fomos chamados para guerrear. O lugar do inimigo não é na nossa casa, no nosso casamento. O lugar do inimigo é debaixo dos nossos pés. Diz que, para me encerrar, diz que tinha uma igreja
ela não orava nadinha, não tinha forro na igreja, não orava. Aí diz que tinha um demônio que ficava... Quantos conhecem comunheira? O que é isso, irmãos? O telhado ali, o negócio, como é que chama lá? A tesoura ali do telhado, né? Pra vocês entenderem melhor. Então, a igreja não orava nadinha. E aí, tinha um demônio lá, que era gordão, né? Fortão, gordão assim. Aí é uma outra igreja que orava bem mais do que a outra. Aí o demônio estava lá, ele era mais raquítico do que o outro. Aí tinha uma outra igreja que era bem fervorosa, orava bastante. Aí o demônio era fraquinho, esquelético, né? Bem fraquinho. Qual igreja que vocês querem pertencer? A primeira ou a última? Quem quer ser aquela do demônio bem fraquinho? O povo está dividido, né? Tem uns aí que está dividido. Eu quero essa do demônio fraquinho. Não, eu não quero igreja com demônio nenhum. Eu quero a igreja onde o Senhor se manifesta, onde a graça dele é poder, aonde a unção dele é derramada e aonde o diabo passa bem longe daqui. Em nome de Jesus. Seja gordo, seja magro, seja o que for, mas que seja bem longe daqui. Amém? E o mesmo vale para a sua casa. Glória a Deus. Vamos parar por aqui, né? Vamos passar para a celebração da ceia. Mas o fato é, irmãos, que se Jesus veio para salvar o perdido, se Jesus veio para desfazer as obras do diabo, se Jesus ele veio para isso, então é isso que precisa acontecer na nossa vida, sabe? Porque se ele veio, ele vai nos dar os meios pelos quais ele vai agir. Ele vai agir. E qual é esse meio? Buscar, nos encher. Sabe, as pessoas lá na igreja primitiva, eles eram açoitados, iam para a cadeia, todo ferido, mas chegava lá, eles adoravam, eles glorificavam, e Deus fazia o resto. Deus gerava um terremoto, aquelas portas se abriam, o anjo ia, né, destrancava a porta e fazia coisa extraordinária. Nós podemos ver tudo isso ainda hoje. Vocês creem? Amém?